acordar de manhã com os meus filhos, sair porta fora e pegar na bicicleta e sair, poder pegar nas sapatilhas e correr e estar no meu mundo, desligado de preocupações e apenas com os meus e com aqueles que eu mais gosto. Antes de viver aqui, vivi 20 anos em Leiria, onde cresci, até ir para a faculdade, e depois 20 anos em Lisboa. Até decidimos mudar para um sítio mais calmo, onde pudéssemos fazer crescer os nossos filhos com a porta aberta, com um ambiente saudável, com contacto direto com a natureza. A natureza foi o nosso mote principal, queríamos estar junto da natureza nesta fase da nossa vida. O tempo é relativo, porque o tempo é o mesmo para todos nós, os 24 horas do dia. O que nós fazemos dele é que é diferente. Aqui as solicitações para coisas a fazer são muitas. Há sempre coisas para fazer todos os dias. Portanto, desse ponto de vista, não é uma vida tão simples como na cidade. Por outro lado, é uma vida muito mais enriquecedora, porque estamos em contacto com a natureza, com as plantas, com os animais, temos a nossa horta, temos os nossos cães, temos burros. Agora, a possibilidade de usufruir melhor do tempo, de ter tempo de mais qualidade, isso é incomparável. Agora, o desafio principal ao fim de 10 anos, posso dizer que é realmente a vida social, porque estamos afastados, obviamente, em termos físicos, mais da nossa família, dos nossos amigos, temos que fazer por isso, eles têm que cá vir ou temos que nós ir ter com eles. Não tem uma vida social muito ativa como numa cidade, em que tudo está à porta, em que há eventos, em que há... Claro que nós podemos ir e vamos a Coimbra, que está aqui a cerca de 30 minutos daqui, mas é diferente essa vivência. Olha, a aldeia tem evoluído bastante, muito, desde logo com os investimentos por ser parte da rede das aldeias de xisto, não é? que criou uma marca, que criou um fluxo turístico que visita a aldeia. Veio também, obviamente, depois do outro lado, que marcou muito a aldeia, que foram os incêndios de 2017, em que todo o envolvente da aldeia ardeu. E depois disso um projeto de resiliência da própria aldeia e que transformou a paisagem, retirando eucaliptos e plantando outras espécies autóctones, e com muitas ações de voluntariado, com envolvimento também da população, e isso transformou bastante a aldeia. Hoje em dia é muito diferente daquilo que era há 10 anos atrás. Foi uma noite muito difícil, o incêndio chegou aqui à 1 da manhã e curiosamente passou em 5 minutos uma noite inteira em branco. Se me perguntares, não me lembro de muito. Lembro-me de andar a correr de um lado para o outro, eu estava cá e a defender aqui a propriedade que também foi cercada pelo incêndio, e foi um momento traumático. Nenhum de nós tinha vivido uma situação extrema daquelas, não é? E levou a uma reação muito forte, felizmente, das pessoas, no sentido de alterar um bocadinho as coisas. Sabíamos que ia ser muito difícil, porque essa alteração de tentar alterar a paisagem não é uma semana, um mês ou 2, é para a vida, não é? Portanto, é um trabalho em curso sempre. Diz-se que, ouvi este número, que terão ardido cerca de 1000 aldeias, envolventes de 1000 aldeias, e eu duvido hoje em dia, passados estes 4 anos, que elas não estarão, a grande maioria, na mesma situação que estavam, ou seja, não são viáveis. Não são aldeias viáveis para se viver, para se visitar, para se ficar. E acho que esse é o problema que tem que ser enfrentado e admitido e encarado, de modo a que se selecionem algumas dessas aldeias para se tornarem viáveis, fazendo-se investimentos, protegendo-as em termos de segurança, em termos de biodiversidade, em termos de zonas de proteção, porque senão podemos ter outra tragédia um dia destes. E para dar qualidade de vida às pessoas que sempre lá viveram e àquelas que querem visitar. Mas acho que esse é o verdadeiro problema do interior abandonado no nosso país, porque não tem força-vida, não tem massa crítica, não tem pessoas mesmo que sejam capazes de garantir essa viabilidade. E, portanto, aqui é um problema que tem que ser enfrentado pelas autoridades também, e que fala-se, muita coisa foi feita também, a esse nível de programas de investimento, mas o problema específico das aldeias e de viver numa aldeia rodeada de floresta
penso que ainda não está totalmente resolvido, na maior parte dos casos. Tenho dito isto muitas vezes, é uma das soluções deste território. É conseguir atrair para estas aldeias, seja ela qual for, um conjunto mínimo, um número crítico mínimo de pessoas novas que venham dar energia, dar projetos, dar iniciativas, criar essa vida social que eu dizia há pouco que falta, não é? Essa vida social, cultural, que nós sentimos falta também, porque somos muito poucos, não é? E como atraí-los, acho que tem-se feito muito pouco e se calhar tem que ser medidas mais fortes. Eu acho que aquilo que se faz, por exemplo, que teve muito na moda dos ninhos de empresas, com salas para as pessoas abrirem empresas, hoje em dia podia ser transformado, é apenas uma ideia, em ninhos de pessoas nestas aldeias, preparando edifícios onde pudessem receber temporariamente, durante um tempo, até a própria pessoa criar a sua casa, o seu espaço, onde as pessoas pudessem instalar, trabalhar de lá e viver de lá. Porque uma das coisas que nós aqui notamos, há muita gente a querer comprar aqui casa, mas todos os obstáculos que eles têm para comprar a casa, para licenciar a casa, desde logo os proprietários, depois as licenças, nas câmaras, as obras, portanto, esse processo é tão longo que alguns desistem, nem começam, outros desistem a meio e, portanto, esse período de experiência, digamos assim, esses embriões, esses ninhos que pudessem receber as pessoas e fazê-las experimentar uma qualidade de vida diferente e uma forma de trabalhar diferente, acho que podia ser grande sucesso, até porque há muito património que está devoluto, e que só está a prejudicar essas aldeias e portanto, isso podia fazer parte da tal aposta em 4, 5, 10, 20 aldeias, as tais aldeias viáveis, onde eram investidos dinheiros públicos para criar condições para receber pessoas que queriam experimentar essa vida e que depois passariam para um projeto mais pessoal. Claro que esses sítios tinham que ter fibra óptica, ou tinham que ter banda larga, que nem sempre acontece. Portanto, havia condições mínimas que se tinham que assegurar nesses sítios, desde logo a segurança dessas aldeias, as conexões digitais e depois, fisicamente, os espaços físicos que permitissem as pessoas estabelecer-se durante um período. Poderia ser, por exemplo, uma aposta muito forte, mais do que estar a dar 1000 euros ou 5000 euros para as pessoas se mudarem, porque isso não garante nada. Isso é estar a despejar dinheiro em cima de um problema e não vai resolvê-lo. Até porque todos os outros problemas que as pessoas se debatem não é com o dinheiro. É mesmo, e nós temos prova disso nesta aldeia, temos pessoas do estrangeiro que se mudaram, que gastaram muito dinheiro a vir para aqui e que depois desistiram e que se vão embora. E, portanto, os custos de contexto, as pessoas conseguirem... E depois há o tal número mínimo crítico. Eu acho que é diferente da pessoa vir sozinha, com a sua família, ou virem 5 famílias. Ou estarem aqui 5 famílias, por exemplo. E esse é o ponto de viragem, acho eu, neste território e nestes territórios. Porque aí ganharíamos tudo, ganharíamos pessoas, energia, massa crítica, economia, porque as pessoas começam a consumir, começam a gastar, começam a precisar de serviços e verdadeiramente começavam a criar pequenas comunidades na natureza.